Bom te encontrar aqui nessa live que a gente vai falar sobre o tema de irmãos, conflito entre irmãos, distanciamento, desconforto, silêncios. É tão caro esse tema. Quando a gente chega no mundo, quando a gente chega nesse planeta, a gente começa a olhar em volta. E aí a criança, quando ela chega, ela tenta encontrar o lugar dela naquela dinâmica familiar. E ela vai encontrando buraquinhos e vai se colocando nesses buracos. Então, a criança, quando ela nasce, ela vai sendo conduzida para uma dinâmica. Então, às vezes, uma pessoa, um irmão, por exemplo, se conecta mais com o mundo da matéria, com o mundo do dinheiro. Ele que é a pessoa da família que olha para a matéria, que olha para o dinheiro, que olha para o aspecto terra. Aí o segundo irmão que nasce, ele vê que esse lugar já está ocupado, ele começa a entrar em outro buraquinho da família, entra no buraco emocional. Aí tem aquele irmão que é mais sensível, que se conecta com os sentimentos da família, que não foram sentidos, que não foram falados, que é aquele irmão que é musicista, que é artista, né? É o segundo, geralmente, que faz esse papel. Aí, às vezes, vem o terceiro. Aí o terceiro, ele chega, já tem alguns buraquinhos ocupados, ele vai ocupar outros lugares. Não, eu quero uma vida que tenha significado. Eu quero fazer alguma coisa que tenha significado para o mundo. Enfim, então cada irmão, ele chega dentro de uma alma familiar. A gente enxerga como individual, né? Cada um na sua individualidade. Mas tem uma influência dessa alma familiar que conduz essas crianças para ocupar determinados postos na família. É como um mobile. Você já viu aqueles móveis que pendura, né, no teto e aquilo fica girando assim, né? Então aí a gente também às vezes se insere num mobile, numa dinâmica familiar. Então, por exemplo, esse aqui eu tenho um mobile. Tem um pai e uma mãe, né? Aí, às vezes, tem um irmão ou uma irmã que se conecta mais com as questões do pai, que defende mais o pai, que sente as dores do pai. Aí tem um irmão que se conecta mais com as dores da mãe, com as dificuldades da mãe, tem mais empatia pela mãe. E aí, esses dois irmãos, amorosamente, estão a serviço dos pais. E às vezes de coisas que os pais não resolveram. E o que acontece? Esses irmãos, como cada um está se conectando com uma dor diferente, eles veem o mundo de maneira diferente. E eles são conectados à pessoa que eles amam muito. Quando a gente vai defender uma pessoa que a gente ama muito, a gente até se exalta, né? É diferente quando você vai defender o teu próprio direito, né? Tipo, pegou minha tesoura, não quer devolver? Tá bom, eu compro outra. Mas se essa tesoura é da minha mãe e você não quer devolver, e você tem alguma coisa, a gente tem um problema. Porque daí você tá pegando a tesoura que é da minha mãe. Na cara dura, você tá roubando a minha mãe. Então quando a gente vai defender uma pessoa que a gente ama, a gente cresce. Não em termos de maturidade, a gente cresce em termos de energia de raiva mesmo. Então, os irmãos, amorosamente, se conectam aos dilemas dos pais, e aí, entre eles acabam se distanciando ou conflitando. O que é, na verdade, esse conflito, né? Ele é um encontro, ele não é um distanciamento, ele é um encontro. Porque as pessoas estão se encontrando até que isso encontre alguma alquimia. O sistema familiar é muito sábio. Cada irmão nasce com uma existência perfeita. Cada um é como se fosse uma erva medicinal que tem uma característica. Então, às vezes tem um que nasce mais racional, o outro mais emotivo, o outro tem um olhar mais curioso sobre a vida. Então, cada um nasce com características de formas complementares nesse sistema familiar, como uma mandala, são formas complementares.
E aí, só que assim, como a pessoa ela chega na família e ela tem que encontrar um lugar para pertencer ali, às vezes ela acaba assumindo um padrão. Um padrão para que ela consiga existir, né? Então, por exemplo, se já tem uma pessoa na família que é muito agressiva, às vezes o irmão que nasce depois assume um outro papel, assume um papel mais de vítima, aquele que se sente ofendido, aquele que se sente agredido. Aí essa pessoa nem se permite às vezes extravasar a raiva, porque já tem uma outra pessoa que extravasa a raiva. É engraçado isso, né? É como se fosse um conjunto, uma orquestra, onde cada um vai ocupando um papel. O papel que sobrou, o papel que me colocaram, que me empurraram aqui. Aí a banda sai tocando, né? E nem sempre uma música bonita, às vezes é uma música de tensão, né? Mas tem uma perfeição nisso. Tem uma perfeição nesse desenho, como essa família se configura, né? Então, às vezes, essa interação com os irmãos, essa dinâmica familiar, faz cristalizar alguns padrões. Aí isso vira um problema. Quer dizer, às vezes vem um padrão assim, eu sou aquela que preciso dar conta. Se não for eu, ninguém faz nada. Aí esse é o irmão que assume tudo, né? Que assume responsabilidade até do pai, da mãe, que às vezes a pessoa, quando os pais adoecem, é aquela pessoa que cuida dos pais, né? Que assume conta de tudo, que quer resolver tudo, né? Então a pessoa assume esse padrão, né? Sou eu que preciso dar conta. Essa pessoa tem dificuldade de pedir ajuda também. Por exemplo, tem a pessoa que vai assumir um padrão de eu nunca sou vista, eu nunca fui vista. Então, para existir naquela família, ela precisa não ser vista, ela precisa não incomodar. Então, ela acaba até assumindo um papel de se esconder, de não dar trabalho, de guardar as questões para si. Aquela pessoa que fica doente também não conta para ninguém, ou que tem um dilema, mas não se posiciona, tem uma dificuldade de se posicionar, porque prefere não incomodar. Sente que está incomodando. A pessoa que sempre entra no lugar sente que está incomodando, que fala e se arrepende de ter falado. Geralmente ela entrou numa dinâmica familiar que para sobreviver ela não podia ser vista, ela não podia existir muito. Porque já tinha muita gente existindo, já tinha muitas crianças existindo. Seja os irmãos ou as crianças interiores dos pais. Então não é todo mundo que pôde extravasar, né, a sua própria criança durante a sua vida na família, né? Então assume um padrão. Tem outros padrões, por exemplo, o padrão, eu tenho que proteger todo mundo. Eu tenho que proteger minha família. Então, tem crianças que assumem esse papel. E depois, quando adulto, continuam assumindo esse papel de que tem que proteger. Ou a ideia, por exemplo, de achar que sempre foi errada da família, que sempre foi ovelha negra. Eu que sou que faço tudo errado. Meus irmãos fazem tudo certo, mas eu faço tudo errado na família. Então, tem pessoas que assumem esse papel de bode expiatório, do estranho, da pessoa, da ovelha negra, né? Então, tem pessoas que assumem esse papel de trazer à tona as sombras da família, de trazer à tona o difícil da família, de ser aquela pessoa que sai fora dos padrões. Então, essa pessoa acaba se sentindo errada, e às vezes fica fixada nesse papel de ser ovelha negra, às vezes fica muito firme nisso e até esquece de outras possibilidades, né? Então, isso são dinâmicas que vão surgindo. E às vezes, quando eu me fixo numa identidade, eu me fixo num personagem. Por quê? Porque através desse personagem, eu posso existir na minha família. Então, se a partir desse personagem eu consigo existir em ter um lugar aqui, então eu vou sustentar esse personagem. É como se eu tivesse um prato que eu ficasse sustentando numa vareta, assim, sustentando esse personagem. E às vezes esse personagem que a pessoa assume dentro da família começa a nortear toda a vida dela. Então a pessoa que assume o lugar de fazer tudo, eu cuido de todo mundo, eu que resolvo as coisas. Às vezes na vida amorosa, por exemplo, também é a pessoa que resolve tudo. Aí ela chega num grupo e também é a pessoa que resolve tudo. Ela tá com os amigos, também quer resolver tudo pelos amigos. Então aquele papel familiar
ela acaba se tornando uma raiz para outras áreas da vida. Vai norteando outras áreas da vida. Aí é como se a pessoa fosse aquilo. Mas não, é só um personagem que ela está exercendo. Um personagem que ela criou para poder existir naquele grupo familiar, naquela dinâmica familiar. Só que aí a pessoa cresce, ela consegue se sustentar por si mesma, ela consegue oferecer seu próprio trabalho, ela consegue ter uma certa autonomia, aí ela não precisa mais sustentar esse personagem. Mas às vezes está tão automático que ela acaba sustentando esse personagem. Então, às vezes, para pertencer ao nosso grupo de irmãos, a gente precisa sustentar um personagem. Para pertencer a um grupo familiar, a gente precisa construir um personagem. A gente fica como um ator que criou um personagem e esqueceu que é ator. Que fica desempenhando aquele personagem. Ah, eu nunca sou visto, só meu irmão que é visto. Ah, aqui em casa, tudo que eu falo é errado. Então, fica preso aqui. E a gente tem uma natureza ilimitada, a gente pode exercer muitos personagens ou nenhum, né? A gente pode brilhar de várias maneiras. E aí quando uma pessoa muda, aí já muda todo o sistema. Tudo. Então quando você surge diferente, aí o teu irmão, tua irmã já surge diferente também. Porque muda a dinâmica. Então para mim foi muito especial quando entrei em contato com as constelações familiares, porque na época que eu comecei a estudar constelação, eu tinha uma relação de antagonismo muito grande com o meu irmão mais velho. Uma relação assim que eu não me sentia à vontade com ele. E nem ele comigo. E eu tinha uma não aceitação. Eu não aceitava ele da maneira como ele era. E aí quando eu fui entendê-lo, compreender as dinâmicas que ele estava conectado, quando eu consegui entender as pessoas que ele ama, quando eu consegui entender a trajetória de vida dele, aí eu mudei meu olhar para ele, como se eu mudasse o óculos que olha para ele. E aí, imediatamente, ele mudou também. Eu lembro que até a gente se encontrou na frente de uma padaria, ele me chamou para tomar um café, coisa que a gente nunca tinha feito juntos, tomar um café juntos. E a gente conversou por várias horas. E depois a gente começou a conversar por telefone por horas também. Então, assim, se abriu uma nova relação que a gente nunca tinha tido. Porque o meu olhar para ele mudou. Então, quando eu proponho trabalhar a relação com irmãos, não é que você vai trazer o teu irmão numa sessão terapêutica para resolver, né? Por que você roubou minha bicicleta quando eu tinha 7 anos? Por que você estragou minha boneca? Não é nesse sentido. Na verdade, você vai mudar o olhar para o seu irmão ou para sua irmã. Quando você muda, tudo muda. A relação muda, o passado muda. É uma chave que muda o mundo em que vocês transitam. Muda você e muda ele. O seu olhar para ele. Bastando você mudar a tua posição de mente. E quando você tem uma relação mais leve com teus irmãos, isso alivia a vida toda. Porque todo conflito custa muito caro, ainda mais quando é o conflito de alguém próximo. Alguém que você eventualmente está vendo aquela pessoa. Aí toda vez que você vê, dá aquela tensão, o corpo encrispa. Isso é o início de uma doença já. A doença começa assim, com o corpo encrispado, em defesa. E quanto mais a gente entende essa pessoa que nasceu desse pai, dessa mãe, que a gente também nasceu, quanto mais a gente compreende num nível profundo, mais a gente se relaxa quando a gente pensa na pessoa. Faz um teste agora. Olha para os teus irmãos, pensa no teu irmão, na tua irmã, pensa em todos eles e veja qual é a primeira sensação de corpo que vem. Né? No caso, vamos supor, eu tenho 4 irmãos vivos, né? Então, se eu penso na minha irmã mais velha, como é que fica meu corpo? Quando eu penso na minha irmã do meio, como é que eu me sinto? Meu coração se abre ou ele se fecha? Meu corpo se tensiona ou se ele relaxa? Quando eu penso no meu outro irmão mais velho, como é que fica meu corpo? Como é que fica meu maxilar?
Ele tensiona, ele relaxa. Sente. Perceba isso. Até comenta ali nos comentários da live. Essa percepção é importante. E aí, então, é uma questão de bem-estar. Uma questão de bem-estar, a gente se alinhar, entender, a gente ter uma aceitação com esses irmãos. Mas às vezes vem uma coisa assim, Dora, você não conhece meu irmão ou minha irmã. Se você conhecesse, você ia saber que isso aí é impossível. Talvez funcione para outra pessoa, mas no meu caso, o meu irmão e a minha irmã, nossa. Então assim, a gente coloca a pessoa, a gente solidifica aquela pessoa naquele papel, como se aquela pessoa fosse isso. Mas na verdade, as pessoas, elas mudam mais de 1000 vezes em um segundo. Elas estão sempre... Ela não é fixa naquilo. Ela é flutuante, ela flutua muito. Dentro de um segundo ela já flutua milhões de vezes ali. Mas a gente tira uma foto daquela cena, daquela memória, aquele dia que ela falou assim comigo, aí a gente fecha a pessoa naquela cara. Quando a gente olha a pessoa, a gente lembra daquela foto e já vê aquela pessoa assim. Mas aquela pessoa não, ela é móvel, ela está transmutando a todo momento. A gente também é assim. A gente também está mudando a momento a momento. A gente é fresco, vital. Como uma flor que está se desabrochando, ela não é a mesma. Ela muda momento a momento. Então, quando a gente olha para os nossos irmãos, a gente também está olhando para a dinâmica dos nossos pais. Então, a maneira como os nossos pais se relacionam, se relacionaram, isso determina muito como os filhos vão se manifestar. Então, se os pais estão em conflito, os filhos tendem a se envolver nesse conflito, ainda que inconscientemente. E aí isso vai determinar a relação entre os irmãos. A não ser que eles tomem consciência disso e tomem uma distância do relacionamento dos pais. Há também outras dinâmicas que podem influenciar essa relação entre os irmãos. Às vezes, questões que não tem nada a ver com a relação dos dois em si, do irmão, da irmã, dos irmãos. Tem questões na família mal resolvidas que aparecem no conflito entre os irmãos, como se aquelas pessoas conflitando, elas trouxessem alguma coisa importante de ser vista. Então é muito importante a gente olhar para isso no nível mais profundo, olhar mais para o inconsciente, para a raiz. Porque às vezes o que está no aparente não é. A gente olha assim, um irmão, uma irmã, numa briga de herança por causa de uma bicicleta. Aí parece que o processo judicial é sobre uma bicicleta, mas não é sobre isso. Isso é só uma aparência. É só uma aparência. Então, se tem um irmão, uma irmã que estão brigando, porque um fala que a manteiga tem que ficar dentro da geladeira e o outro está falando que a manteiga tem que ficar fora, aparentemente é briga por isso, mas não é. É mais profundo. Se tem dois irmãos, uma irmã e uma irmã, enfim, que estão brigando por política, então parece aparentemente o conflito é sobre isso. Mas isso é só a ponta do iceberg. O conflito é muito mais profundo. Muito mais profundo. E o conflito, ele toma muita energia psíquica, gente. Já perceberam isso? Quando a gente tá bravo com alguém que tá com raiva, aquilo fica voltando na cabeça direto? Não é verdade? E aí a pessoa tira a presença da própria vida. Tem um monte de coisa acontecendo na vida dela, mas aí vem uma lembrança e volta aquela situação de novo e pensa, nossa, eu devia ter falado tal coisa. Nossa, a próxima vez eu vou falar isso. Aí a pessoa, aquele conflito, toma a energia psíquica dela. Toma uma energia importante. Uma energia que ela podia estar usando para realizar projetos, que ela podia estar usando para gerar vida, para gerar benefício para as pessoas. Ela está usando aquela energia para ficar remoendo, para ficar ressentida.
Então, se você tem conflito com os seus irmãos, não fica com isso pra ti. Não fica. Às vezes, em uma sessão, a gente já chega na raiz da coisa, isso já alivia muito. Não tô falando uma cura completa, mas tô falando de um alívio significativo. Em uma sessão, em um encontro, a gente consegue ter um alívio significativo. Um alívio que vai te fazer respirar mais longo perto do seu irmão, da sua irmã. Vai conseguir respirar com um pulmão mais cheio, relaxado. Isso é possível. É muito possível. Se vocês tiverem alguma questão específica que vocês vivem com o seu irmão, coloquem aqui. Então, esse encontro dos irmãos, ele vai feito uma dança no sistema familiar, onde cada um vai assumindo um lugar para se encaixar nessa dança coletiva. Então é muito interessante, às vezes, quando uma pessoa se afasta um pouco da família e se retira um pouco. Às vezes ela acaba descobrindo novas coisas sobre ela mesma, que ela não sabia. Porque na família dela, ela ocupava um lugar, ela fazia um personagem. Olha aqui o que o pessoal está trazendo, ó. Eu não gosto da minha irmã mais velha, pois ela maltrata o meu sobrinho. Olha só. Então, quando a gente está defendendo uma pessoa que a gente ama, quando eu me conecto com a dor de uma pessoa que eu tenho apreço, ou de uma pessoa pequena, uma pessoa que é indefesa, aí o conflito se agrava muito. Por quê? Porque eu estou defendendo uma pessoa que eu amo, uma pessoa indefesa. Aí eu acabo crescendo no conflito. Então, quando eu estou na posição de salvadora, de defensora, a gente fica na posição de guardião. Aí eu olho aquela pessoa e vejo ela como agressora. Aí forma o triângulo, né? Então, aí tem a vítima, nesse caso o sobrinho. Aí tem a pessoa agressora, que seria, no caso, a mãe dessa criança. E aí entra, para fechar o triângulo dramático, né? A tia, que é a salvadora. Aí esse triângulo dramático, ele vai ficar se invertendo, né? Porque aí a pessoa que é salvadora vai virar agressora, porque vai falar pra sua irmã, você devia fazer isso, não sei o que, não sei o que. Aí vai se invertendo esses papéis. Então, quando a gente entra no papel de salvador, a gente assume um personagem e a gente perde a visão do resto. A gente perde a visão de tudo. Então, quando eu estou nesse lugar de salvador, eu tenho uma limitação. Então, qual que seria a sugestão? Qual que seria um caminho de solução? Então, primeiro olhar o mais profundo dessa dinâmica. Fazer uma conversa pra gente olhar o mais profundo, porque tem outras coisas aí que eu não sei na história. Né? Não sei como é que foi a relação desses pais. Se essa irmã é mais velha, por exemplo, os irmãos mais velhos, eles têm pais diferentes dos irmãos mais novos. Parece que são o mesmo pai e a mesma mãe, mas não são. Então, vamos supor, uma irmã mais velha, você tem um irmão mais velho e uma irmã mais velha, ela foi criada por pais inexperientes. Foi criada num útero inexperiente e por pais inexperientes, por pais que tinham mais infantilidades, por pais mais imaturos. Então, ela foi criada por pais diferentes do que você foi criada. E você teve pais mais maduros, quem é irmão mais nova, né? Teve pais mais maduros, teve pais mais experienciados, às vezes está numa situação financeira melhor, pais menos estressados. Então, primeiro saber que são pais diferentes. Aí, segunda coisa, eu me retiro do lugar de salvadora e começo a olhar num lugar de concordância, no sentido, essa criança tem a mãe certa para ele.
Se eu falar que a mãe dele é a mãe errada para ele, eu vou gerar uma perturbação nessa criança. Então, primeiro eu vou olhar como a mãe certa. Aí eu vou começar a ver o que aconteceu, será, com essa mulher para que ela se tornasse assim. O que aconteceu na vida dela para que ela agisse dessa maneira? Assim, não é que você vai apoiar o comportamento que causa dano, mas quando a gente muda o olhar, isso já mexe. Por exemplo, pegando um caso mais extremo, assim, né? Então, por exemplo, quando você olha para uma pessoa que abusa de uma criança sexualmente, né? A gente olha, nossa, que horrível essa pessoa. Aí quando você olha a vida dessa pessoa que abusa sexualmente, você descobre que essa pessoa também foi abusada quando criança. Aí nosso olhar muda um pouco. Você começa a perceber, nossa, ela tá repetindo um padrão. Né? Então, às vezes, não que você vai mudar o teu olhar para a conduta, mas quando você vai compreendendo a dinâmica, por que aquela pessoa é assim, que lugar que ela ocupa, a serviço do que ela está, quem que ela ama com esse comportamento, da onde que essa agressividade que ela traz, será que é só dela? Ou é uma agressividade que está pairando nesse sistema familiar? Quando a gente começa a olhar com esses outros olhos, pode ser que algo mude. Mas é necessário se aprofundar, é necessário saber da história. Então, eu acho até interessante se você conseguir mandar uma mensagem, se você está me ouvindo aqui hoje e esse tema ressoa em ti, manda uma mensagem para mim, vamos conversar, dou caminhos possíveis, mas não vale a pena até para você poder, nesse caso, por exemplo, poder ajudar mais seu sobrinho, ajudar a lidar com essa mãe a partir do seu lugar de tia, né? Porque se você conseguir olhar de maneira lúcida para essa mulher, vai apoiar com que ele também consiga olhar mais tarde, né? Dar um caminho de solução, porque vai ser a mãe dele pro resto da vida, dessa maneira. Então, dessa maneira a gente vai encontrando caminhos. Mas digo para vocês, quando a gente vai na raiz, é muito mais fácil soltar o conflito. É muito mais fácil lidar de uma maneira mais saudável. Uma maneira que traz solução. Que traz solução real. Que vai trazer bem-estar para a família. Que vai trazer paz, que vai trazer crescimento, que vai trazer desenvolvimento. Mas primeiro precisa esvaziar a raiz que está fazendo gerar um antagonismo tão forte. Porque quando a gente está antagônico, ali não gera espaço de diálogo, não gera espaço de um olhar a qualidade do outro. Para a gente poder ajudar um irmão, uma irmã, a gente precisa conseguir ver as qualidades dessa pessoa e favorecer essas qualidades. Quando a gente não consegue olhar essas qualidades, quando a gente olha os defeitos e aquilo parece que a pessoa é aquilo, né? É um vilão, né? A vilã. Quando parece um vilão, uma vilã, a gente não consegue ajudar. O nosso olhar fixa a pessoa no papel do vilão. Aí ela fica mais vilã ainda. É que nem quando você olha para uma criança e fala assim, ó, você é ruim. Você é uma criança ruim. Aí a criança até começa a assumir aquilo. Não, eu sou ruim mesmo. Aí fala, não, você é uma boa menina. Não, eu sou ruim. Então assim, muitas vezes a gente cristaliza os nossos irmãos, nossas irmãs num personagem. E às vezes até a própria pessoa está presa naquilo mesmo. Mas quando a gente muda nosso olhar, pode emergir uma outra coisa. Pode surgir outra coisa. Tudo muda. Não é assim quando as pessoas olham pra gente? Quando uma pessoa olha pra gente de uma forma, a gente surge diferente? Quando a pessoa olha pra gente de outra maneira, a gente também interage diferente? Então essa foi a nossa live de hoje. E eu digo, gente, vale muito a pena investir nisso. É bem-estar. A gente tá aqui, mas daqui a pouco a gente não vai estar mais. A gente tá nessa vida de passagem. Você vai sair dessa vida brigada com outras pessoas, com a tua família? Tem certeza que você quer sair brigada com a tua família? Gente, é uma paz no coração.
é uma paz quando a gente consegue colocar alguém no nosso coração. Isso é um bem-estar pra gente. É como se a gente, quando dá esse bem-estar, a gente consegue até focar em outras coisas. Consegue olhar para coisas que vão trazer mais vida para nossa vida. Então, esse caminho de olhar para as raízes, né, pode ser feito de várias maneiras. Pode ser feito de maneira presencial, de maneira online, pode ser feita por uma sessão avulsa ou por um acompanhamento. Pode ser feito individual, pode ser feito em grupo. Então, tem várias maneiras. Então, o que é o ideal? Que a gente converse para eu saber da situação. E o que esse momento esse momento pede, o que essa situação pede. Né? Qual que seria o primeiro passo possível? E se é o caso, de fato. Né? Se é o caso de fazer um caminhar terapêutico com isso. Né? Mas vale muito a pena. Nossa, para mim, é uma qualidade de vida sem fim. Estar em paz com a minha família, assim. Foi um ganho muito bonito. Muito bonito você poder sentar na mesa com todo mundo da sua família e o teu corpo não encrispa com ninguém. O teu corpo está relaxado. Isso é valiosíssimo. Muito valioso. Um abraço para vocês. E entre em contato, não deixe isso passar. A vida é muito curta, a vida é passageira e tem coisas que devem ser prioridade pra gente. Estar em paz. É a raiz que vai deixar a gente em paz, ó. Com um monte de coisa. Tudo que você melhora nessas relações de base, mexe em todas as relações. É incrível isso, gente. Vale muito a pena. Você quer uma coisa produtiva na vida? Que vai resolver tua vida financeira, amorosa, que vai melhorar tua vida, tua relação com você mesmo. Olha para tuas relações familiares, vai resolvendo isso. Vai resolvendo. E parece que todas as outras relações vão se resolvendo também. Por quê? Porque relações familiares são uma relação de base, são as primeiras, são as primordiais. É a fundação do prédio. Tudo o resto vai sendo construído em cima daquela fundação. Nosso cérebro é moldado naquela primeira relação, nas primeiras relações. Aí você mexe um pouquinho naquelas primeiras relações, não tô falando um milagre, tô falando uma melhora significativa. Você tem uma melhora significativa, você subiu um degrau, você tá mais apaziguado, apazigua tudo. Tudo vai apaziguar mais. Tudo. Então é isso, gente bonita. Um grande abraço para vocês. E que bom que você assistiu essa live. Que bom, eu fico muito feliz que você tenha assistido. Isso é muito importante. Que bom que você está em busca, que você está buscando uma melhora nas suas relações. Só o fato de você estar motivada, querendo melhorar, isso já é muito bom. Já é ótimo. Que bom que você tem uma parte tua que está querendo melhorar. Que está querendo, como que eu posso favorecer as pessoas da minha família? Como que eu posso ajudar a mim e aos outros? Isso é uma motivação. Essa motivação sincera. Fortalece isso. Isso é valiosíssimo. Você não está autocentrada, você está pensando. Como é que pode ser mais leve para mim e para os outros? Então, um grande abraço para vocês.